Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024. Trimestre que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus amados irmãos, que bênção de Deus hoje chegarmos à lição de número 9, a lição que tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. E para esta lição, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 41, onde diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, a verdade prática diz assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Que verdade prática, né, irmãos? No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 11. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeceis em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos amados, os objetivos da lição são conceituar biblicamente o que é tentação e seus aspectos na esfera humana, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação e apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Amados irmãos, essa lição, ela nos deixa claro, vai nos deixar muito claro, abrir mais a nossa mente para o que vem a ser a tentação. E como nós já sabemos das demais lições, não é? Se nós aproveitarmos um pouco que aprendemos das demais lições até agora, a tentação é um processo. E é um processo que ocorre na esfera humana. É assim, irmão, se é um processo, entenda que todo processo ele é constituído de fases. Então, se a tentação é um processo, significa que ela segue fases. E nós devemos estar atentos a essas fases, não é? Que é a questão do autoexame. Esse autoexame ele é indispensável para o crente lidar com as suas limitações e com as suas fraquezas. Não é? O autoexame ajuda o crente
a identificar se ele está no processo da tentação, se ele está atravessando fases que vai levá-lo a ceder às tentações, não é? A se deixar ser levado pelas tentações. Então, na verdade, o crente precisa ser fortalecido para que a tentação ela não encontre o crente como uma presa fácil, né? Ela não encontre o crente desprovido de fortalecimento espiritual para vencê-la. Queridos irmãos, nesse sentido, eu também quero dizer aos irmãos que a tentação é algo que o crente enfrenta ao longo da sua jornada. Você observe que nessa lição, nós não vamos usar o termo vencer a tentação, mas vamos usar o termo resistir à tentação. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos tentados. E é interessante porque se nós pegarmos, por exemplo, a tentação de Jesus, que está no texto de hoje, na leitura bíblica de hoje, dessa lição, da lição de número 9, nós vamos observar o texto, o mesmo texto no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, e ele vai dizer que depois da última tentação, Jesus repreende o diabo. E a Bíblia, e Lucas registra assim, e o diabo deixou por um tempo, né? Ou seja, se ele deixou por um tempo, significa que posteriormente ele volta. E se nós continuarmos a leitura do Evangelho, você vai ver que constantemente Jesus ele está repreendendo o diabo. Está repreendido o diabo de vez em quando. Ou seja, se o diabo não cessou de tentar Jesus, quanto mais a nós, né, irmãos? Quanto mais a nós, os crentes da Igreja do Senhor. Então, a tentação é algo que ocorre, que o crente ele vai ter que enfrentar ao longo da sua jornada. E, tomando, por exemplo, Jesus, ele nos ensinou que a orar de modo que Deus não deixasse que caísse em tentação. Então, nessa lição, eu quero mostrar o conceito bíblico da tentação, a maneira como Jesus enfrentou a tentação no deserto e como nós devemos resistir. Também é imperioso, né, seguir a recomendação de Jesus a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo da nossa caminhada. Já aprendemos no início dessa lição que enquanto o crente estiver na jornada nesse mundo, ele vai enfrentar a tentação. Agora, Jesus mandou, tá certo? Ele mandou que nós orássemos e vigiássemos para que não cairmos em tentação, para não cedermos à tentação. Então, vamos aprender a definição da palavra tentação. Também destacar que a caminhada ela é repleta de tentações, não é? Que são obstáculos rumo ao céu. Inclusive, quem cede à tentação corre um grande risco, porque aí vai envolver a própria salvação em Cristo Jesus. Também pontuar que quais são os agentes da tentação e como deve ser a postura do crente, não é, diante delas, e falar sobre como vencer as tentações, não é? Vamos falar um pouco sobre dar algumas dicas. É algo que nós já sabemos, porém, seguindo a recomendação do apóstolo Pedro, vocês já sabem, mas eu vou falar, né, e vou repetir para que vocês não esqueçam como vencer, não é? Como resistir à tentação, vencer no sentido de resistir. Então, primeiro a definição da palavra tentação. Então, exegeticamente, os termos empregados para tentação e provação na Bíblia Sagrada são os mesmos. Então, do hebraico massá e no grego peirasmos, que significa prova, provação, teste da fé, juízo. Então, já o verbo correspondente, peirazeim, é traduzido por tentação dirigida para um fim proveitoso, em alusão às tentações
com propósitos e efeitos benéficos, como nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Então, a expressão pode estar também relacionada ao conflito moral, ou seja, a uma incitação aos desejos da carne, não é? O ato de pecar. Então, a palavra peirasmos, ela tem dois significados em Tiago, que são adversidades externas, provações, processo de testar, provar, lá no versículo 2, e nos versículos 13 e 14 significa impulso íntimo para o mal, ou seja, tentação. Então a palavra pode ter conotação tanto positiva quanto negativa, dependendo do contexto, tá certo? Depende do contexto em que ela for empregada. Os perigos na caminhada cristã. Então, assim como existia a modalidade das corridas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os escritores bíblicos, eles apresentam a corrida que todo cristão deve percorrer. E lembra seus leitores que a vida cristã, ela é semelhante a uma competição. Então, a palavra carreira, que é usada lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ela denota, na língua original, a ideia de luta, conflito. Então, a carreira que está proposta, na verdade, é a luta, o conflito. Então, a ideia de uma disputa intensa, associada ao verbo correr, nos informa que a figura usada para descrever a vida cristã é uma corrida, mais especificamente, não é? Uma maratona de longa distância, tá certo? Então, nessa caminhada, nós temos que vencer os obstáculos que são postos diante de nós. Então, o escritor, ele diz que são, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está lá em Hebreus 12, versículo 1. A palavra ogkon, ela tem, sendo aqui usada no sentido de embaraço, não é? Ou estorvo, algo que é colocado para impedir, uma espécie de obstáculo. Então, já a palavra pecado, do grego amartia, literalmente significa errar o alvo, que o escritor é enfático ao dizer que o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Então, a expressão grega aqui, ela dá a ideia de algo que incomoda continuamente, né? E isto acontece por meio das tentações que nós enfrentamos em nossa trajetória. Então, na corrida de fé, irmãos, o pecado é o maior obstáculo a ser vencido. Não é? Se nós dermos margem ao pecado, nós vamos cair em tentação, tá certo? Fatalmente, nós vamos nos enfraquecer espiritualmente e cair da tentação. A tentação em sua esfera humana. Biblicamente falando, agora eu falei exegeticamente, agora biblicamente falando, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira palavra do hebraico é massá, não é? Que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, não é? Periasmos, que significa teste, prova, e aparece 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirazó, não é? Que é testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Então, a tentação é um experimento, um teste, tá certo? Ou uma prova. Um experimento, um teste ou uma prova, diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então, a tentação, ela tem por esse objetivo. É uma atração para fazer o mal, né? A fim de obter lucro. As 2 vias da tentação. Então, de acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. Então, a tentação tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Cristo, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecidos por Deus.
Então, quando a gente fala isso, irmãos, esses pontos, é interessante que a gente vá fazendo uma autoanálise. Por exemplo, eu falei agora que quando a tentação ela tem a origem no diabo, o objetivo é desviar-nos da rota de nossa missão e propósito da vida de vida conforme estabelecidos com Deus. Então você vai observar que qualquer tentativa de nos tirar da rota de nossa missão e propósito de vida, que foi estabelecido pelo Pai, estabelecido por Deus, então é o diabo tentando para nos tirar, não é, da rota, para nos tirar do caminho que Deus estabeleceu para todos nós, conforme a sua palavra. Você observa que quando Jesus disse que ia ser crucificado, um de seus discípulos salta e diz: Senhor, nós não vamos permitir. Daí o Senhor faz: está repreendido Satanás, porque o principal interessado que Jesus não fosse crucificado, que ele sabia que Jesus ia ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria, era o diabo. Porque o diabo não queria que Jesus cumprisse a missão que Deus o determinou que cumprisse. Ele não queria que Jesus cumprisse sua missão. E ele não quer que a gente cumpra a missão. Aí você vai analisar, por exemplo, a tentação. E aí as pessoas cometem o erro de sempre relacionar a tentação com a sexualidade, não é? Com os atrativos no sentido dos pecados sexuais. Mas a tentação, ela ocorre em todas as esferas da nossa vida. Por exemplo, nós somos tentados a assistir programas de TV que nós não deveríamos assistir. Nós somos tentados a pronunciarmos palavras, a termos pensamentos, a tomarmos atitudes. Nós somos tentados a nos vestir de determinada maneira que está em desagrado com o que a Bíblia determina para a gente, não é? Então, você vê que a tentação ela atinge todas as áreas da nossa vida. Nós somos tentados a nos relacionarmos com pessoas, não é? No caso dos solteiros, são tentados a se relacionar com pessoas que não são crentes, não é? Isso é tentação também, pastor? É tentação, tá certo? E às vezes tem origem no diabo, porque tudo isso que eu estou falando atrapalha a nossa missão e, por que não dizer, desvia completamente da missão que Deus estabeleceu para todos nós, não é? Por exemplo, eu estou falando de outros tipos de tentação. Então, o diabo ele tenta impedir que a gente cumpra a nossa missão, que é o propósito que Deus estabeleceu para a gente. Agora, existe a tentação que nasce dentro do ser humano. E eu vou já falar um pouco mais sobre isso. E aí tem a ver com os vícios da alma. Quando no lugar da gente dar a primazia ao fruto do Espírito, nos entregamos à atração, ao engodo, ao deleite, à concupiscência da carne. Então, são vias de tentação que se processam na esfera humana. E a gente tem que vigiar muito nisso, irmão. Vigie nisso. Vigie em nome de Jesus. A Bíblia manda fugir, não é nem evitar, é fugir da aparência do mal, não é? Não ceda à tentação. Também a tentação como um fenômeno humano. Então, Tiago 1,13, ele escreve da seguinte maneira: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Então, é verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar, e essa aprovação que vem da parte de Deus, ela vai de encontro à santidade de Deus. Como Deus pode provar o homem, sendo a natureza de Deus perfeita? Mas Deus pode permitir. Você observa que no famoso diálogo do diabo com Deus acerca de Jó, Deus permitiu que o diabo fizesse, mas estabeleceu um limite, só não toque na vida dele, não é? Ou seja, tem um limite de Deus, Deus permite. Então, a aprovação que vem da parte de Deus, na verdade, é uma permissão de Deus. Contudo, é um teste que incita ao mal, não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam a vida dominada
pelas paixões carnais, elas são de inteira responsabilidade humana, elas são fruto do pecado. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, a tentação se dá no campo da esfera humana e terrena, tá certo? Assim, o diabo se aproveita. Igual outro dia, tratando sobre outro assunto, por exemplo, sobre depressão, eu falava para os irmãos que a depressão é um estado clínico da alma e deve ser tratado. Agora, ela não provém do diabo. O diabo faz uso da depressão. Da mesma maneira, a tentação, não é? Ela se dá no campo da esfera humana e terrena. E aí o diabo se aproveita, tá certo? Ele encontra brecha aí. E aí, falando, se aprofundando um pouco mais nisso, nos agentes da tentação, Tiago, nos versículos 12 e 13, ele fala sobre as provações internas, ou seja, ele fala das tentações. Então, a palavra tentação, na versão Almeida corrigida, ela carrega a ideia de seduzir ao pecado. Então, nesse aspecto, Tiago ele tinha em mente, provavelmente, a doutrina judia do Yetzer Hara, que significa o impulso do mal. Então, Barclay ele diz assim: alguns judeus arrazoavam que, tendo Deus criado tudo, devia também ter criado o impulso do mal. E considerando que é impulso do mal que tenta o homem ao pecado, então, em última análise, é Deus que o criou e por isso é autor e responsável pelo mal. Então, Tiago ele refuta essa ideia, não é? E ele afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então, em vez de acusar Deus pelo mal, o homem ele deve assumir, não é? A total responsabilidade pessoal sobre os seus pecados, não é? É a sua própria cobiça que o atrai e o seduz. Então, diante disso, eu vou falar um pouco sobre os 3 agentes da tentação, tá certo? O primeiro deles, né, novamente, não pode faltar, é o diabo, tá certo? O primeiro agente da tentação. Então, do grego diablos, é o principal agente da tentação. Então, sobre esse inimigo, o apóstolo Pedro afirma: porque o diabo, vosso adversário, não é? Do grego anditikos, de anti, contra, e de que, não é? Uma causa ou demanda legal. Então, traz a ideia de um opositor, um inimigo, não é? Cujo propósito básico dele é separar o homem de Deus. Então, engana-se quem pensa que o diabo age de forma desordenada. Tá certo, irmãos? Eu já preguei sobre isso uma vez, mostrando aos irmãos que o inferno é completamente organizado. Não é algo desorganizado. Observe os desastres do mundo. Por exemplo, há pouco tempo estava em moda, digamos assim, estava em moda o feminicídio. Não é? Você observa em quantas partes do Brasil e do mundo não teve caso de feminicídio. Teve uma época, né, quem gosta de estudar a história da igreja, que começou a surgir na igreja casos de adultério. Então, se tinha pessoas de destaque, digamos assim, na vida da igreja, que em determinado momento se entregou ao adultério. Então, teve um adultério que escandalizou muito a igreja em Brasília, teve outro em Recife, teve outro em Curitiba, teve outro em Manaus, e aí foi se espalhando, ou seja, ele vai agindo de forma organizada, tá certo? E outro ponto que eu quero falar sobre o diabo é que teve uma vez que um infeliz que eu digo assim, na infelicidade da sua fala, ele falou e virou moda na cabeça daquelas pessoas que não leem a Bíblia, que até o diabo nos dá um exemplo de perseverança. Meu irmão, o diabo não é exemplo de nada para ninguém. O diabo, ele sempre quer separar o homem de Deus.
ninguém engane que o diabo, em algum momento, é coitado. Não é, meu irmão. Até nisso ele engana as pessoas. Então o diabo ele veio como um ladrão para matar, roubar e destruir. E ele faz isso 24 horas e não mede esforço para fazer isso. Então os irmãos tenham muito cuidado. Ele é um ser calculista. Ele age de forma planejada para alcançar os seus objetivos malignos. Então o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:11, ele diz assim: precisamos estar firmes contra as astutas. Você observa que ele chama cilada, já é algo que pega a pessoa de surpresa, né? Se é uma cilada, é uma surpresa, você não estava esperando, você sofreu uma cilada. E você imagina uma cilada astuta, porque a astúcia é sinônimo de esperteza. Então alguém armou uma armadilha de forma esperta. Então Paulo diz: precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então cilada vem do grego, né, metodeia, que significa métodos, estratagemas, armadilha. Então bote na sua cabeça e não esqueça, não podemos esquecer isso nunca, jamais, não é que o diabo ele tem um grande arsenal de armadilhas. Ele tem, meu irmão, uma armadilha na manga que só a graça de Deus. Ele pesquisa meticulosamente em busca das nossas vulnerabilidades e não tem nenhum receio, né, em buscar brecha na nossa vida espiritual. E ele age insistentemente para nos levar a pecar contra Deus. Ele não desiste facilmente. Lembre-se do que eu falei sobre a tentação de Jesus. Ele foi repreendido, se retirou por um tempo, né? Então, muitas vezes as ciladas perigosas, elas surgem com ares de inocência, não é? Mas que são preparadas para pegar de surpresa o crente, tanto na esfera física, como moral, como também espiritual. Então, nós temos que vigiar, que ter cuidado, tá certo, irmãos? Que andar o máximo possível com os pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Também, além do diabo, nós temos a carne, não é? Do grego sarx, que refere-se à natureza caída, né? As paixões, os desejos e apetites desordenados, não é? Que estão presentes em nossa natureza. Então, nós podemos dizer que a carne é o mais perigoso de todos os inimigos, tá certo? Porque ele age nas paixões, nos desejos, nos apetites, não é? Enquanto os demais são externos, a carne reside na gente, reside, né, irmãos? Tiago 1, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Veja o que Tiago fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, sabendo disso, o diabo ele tenta nas nossas concupiscências. Aí vem a outra questão, quando a Bíblia fala das obras da carne. Uma vez eu fui falar isso, teve um irmão muito instruído na Bíblia, né, que está repreendido. Não é que está repreendido. Quando a Bíblia fala das obras da carne, ela está chamando a nossa atenção para a nossa natureza, não é? Para a nossa natureza. A nossa natureza carnal, como ela é oriunda do pecado original, então ela é tendenciosa. Todos nós somos tendenciosos a feitiçaria, glutonaria, prostituição, impureza, lascívia. E a Bíblia fala e diz coisas semelhantes a essa. Então, acerca dessa natureza, a Bíblia nos orienta a não andarmos segundo os nossos impulsos, não é? Ela nos orienta a nos despojarmos dela e fazermos morrer os seus desejos. Aí é quando a Bíblia fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. Só lembrando que o fruto do Espírito está no singular, não é? O Espírito gera o fruto. E o fruto, ele tem as suas virtudes.
Aí a Bíblia diz, o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Né? Ou seja, aquela figura da laranja com vários gomos é uma figura falha. Na verdade, a gente não tem um fruto dividido em vários pedaços. A gente tem o fruto e as qualidades do fruto, não é? São as virtudes ou qualidades do fruto, é o que a Bíblia fala. Então, no lugar do crente dar margem à natureza carnal, ele tem que cultivar os efeitos do fruto. Você observa que eu estou falando da alma. Se eu estivesse falando de pedaços, de gomos, seria partes da gente, mas não é partes da gente. São características, são virtudes, são partes boas, são aliás, consequências boas. Pega um fruto bom, um fruto que você gosta. Por exemplo, vou pegar uma manga espada. Na época da manga espada, lá no Nordeste, é uma benção. Você pega uma manga daquela bem amarelinha, ela é bem amarelinha, atrativa, cheirosa, doce, não é? Então ela tem a manga com características de um fruto bom. Então o fruto do Espírito da mesma forma que a carne ela é atraída pelos desejos da carne, não é? Que são as obras da carne. Aí a Bíblia diz, não andeis segundo as obras da carne, mas segundo o fruto. As obras da carne são, mas o fruto do Espírito é, não é? Ou seja, as características da nossa carne, as tendências não devem ser tendências carnais, mas tendências espirituais, tá certo? E também agora tem o mundo, não é? Do grego cosmos, não é o planeta Terra onde vivemos, mas é o presente século mal, é o sistema do mal ao redor da gente, não é? Que é governado por um príncipe, pelo príncipe das trevas. Então é o governo mundial de rebelião contra Deus que se opõe ao Senhor Jesus e satisfaz, não é? 1 João 2, 15 a 17, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, a Bíblia orienta o crente quanto à postura correta em relação ao mundo. Então, em relação ao mundo, não ganhar o mundo em troca da alma, tá certo? Do que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, não é? Então, a Bíblia orienta a não ganhar o mundo em troca da alma, não ser do mundo, não é? E aí tem um pecado aí que as pessoas estão cometendo hoje. Alguns crentes estão rumando para o lado de reivindicar ser como o mundo. Não pode, tá certo? Crente não, a Bíblia orienta a não ser do mundo, a ser crucificado para o mundo e diante do mundo brilhar como luz, não é? Negar os desejos mundanos e viver de forma justa, não ser amigo do mundo, não é? Escapar da poluição e corrupção do mundo, não amar o mundo nem as coisas que há nele. Então, ser como Cristo no mundo, vencer o mundo com a fé e não se conformar com o mundo, tá certo? Então, a Bíblia ela orienta como deve ser a postura do cristão. Essa é a postura do cristão diante do mundo. Também, o Senhor Jesus e a tentação. Então, observando para Jesus, a gente vai ver acerca da aprovação de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Então, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Então, foram 40 dias sendo tentado por Satanás, não é? Uma imensa batalha espiritual contra o adversário. E Lucas vai dizer que nos 40 anos ele foi tentado. Né? Os 40 dias, aliás, ele foi tentado. Então, o diabo que é o príncipe desse mundo. Então, o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse seu propósito, né? Satisfazendo desejos e necessidades e contrariando por completo a vontade de Deus, o que Deus tinha estabelecido para ele, que é o que o diabo tenta fazer conosco também, constantemente. Então, para isso, houve um ataque intenso do diabo contra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra, tá certo? Então, embora fisicamente frágil, mas o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Você vai ver no que o diabo buscou, qual a fraqueza que o diabo tentou encontrar em Jesus para tentá-lo? A fraqueza carnal, não é? Eu não sei se vocês já passaram fome, mas a fome, ela traz uma série de coisas à natureza humana. Por exemplo, a fome faz com que a pessoa se sinta humilhada, desprezada, enfraquecida, não é? Faz com que a pessoa desista do seu rumo, do seu propósito e entre em estado de necessidade, ou seja, descumpra qualquer lei em nome da vida, tá certo? Descumpra qualquer lei em nome da vida, que é o estado de necessidade. Então, sabendo disso, o diabo tentou desviar Jesus dos seus propósitos, utilizando a fraqueza dos 40 dias de jejum e oração, que ele já estava tentando. Então, quais foram as áreas que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado em 3 áreas: na área física, na natureza divina e na área espiritual. Então, na área física, o diabo tentou, pedindo que Jesus transformasse pedras em pães, né? Após sentir fome devido aos 40 dias de jejum, meu irmão. Isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, porque, segundo o diabo, os anjos o guardariam. E na área espiritual, o diabo tenta Jesus desafiando-o a evitar o caminho da cruz, não é? Para estabelecer um reino pela sua força, que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa, né? Jesus deveria adorar o diabo. Então, nós podemos dizer que Jesus foi tentado na área física, não é? Também nas necessidades humanas, não é? Com as necessidades humanas, na natureza divina, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Tá certo? Então você vê as áreas da tentação. E aí, como Jesus venceu a tentação. Então Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Então tá aí, irmãos, uma das grandes coisas, das grandes negligências da história da igreja, ainda é a negligência da palavra. Você vai ver que quando o sistema religioso dominava a espiritualidade mundial, uma das grandes estratégias malignas que era usada era justamente impedir que o povo de Deus lesse a palavra de Deus, impedir que o povo tivesse livre acesso às escrituras, não é, irmãos? E no decorrer da história, mesmo após a Reforma Protestante, que aonde, né, com suas solas, como se diz, sola escritura, sola fé, né, sola palavra. Então, nós vamos observar que mesmo com a Reforma Protestante, todas as suas teses e seus fundamentos, as pessoas não leem as escrituras, negligenciam abertamente a leitura das escrituras. E daí, irmãos, vem a boa parte das tentações, das brechas às tentações. Então, em todas as áreas da tentação, a gente observa que Jesus respondeu, está escrito. E aí nós vamos falar, pastor, o senhor está exagerando na sua fala. Não, porque quantos de nós, quando somos tentados, temos a autoridade que Jesus teve de dizer, está escrito. Você observa, nem todos nós temos essa autoridade, porque nem todos nós conhecemos, nem lemos a palavra de Deus. Cuidado, irmão, para não ser levado com um chavão. Eu vejo pessoas boas falando besteira, dizendo assim, eu tenho 50 anos de crente, nunca decorei um versículo, nem por isso deixei de ser crente. Meu irmão, tem duas coisas. Ou você tem uma deficiência mental muito grande,
a ponto de 50 anos lendo a Bíblia e não decorar um versículo, ou então você, na verdade, nunca leu a Bíblia. Pronto. Essa é a verdade. Porque é impossível um ser humano ler a Bíblia uma vez e não decorar um versículo, ler a Bíblia toda e não decorar um versículo. Como pode? Não pode. A pessoa decora piada, decora placar de jogo de futebol, decora tanta coisa, música do mundo, a letra toda, uma letra feia. E por que só não decora a palavra de Deus? Então, ó, na primeira tentação, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou o Deuteronômio. Também está escrito, na segunda tentação, ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Citando o Salmo 91, a correção do Salmo 91, né? Que o diabo cita para ele o Salmo 91 de forma distorcida. Na terceira tentação, ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então você observa que nessa batalha espiritual contra o diabo, Jesus sempre apelou, sempre observou, destacou a importância da exposição da palavra de Deus. Não é? Significa que ele via as Escrituras como autoridade da fé suprema, como autoridade suprema da fé, de fé e de prática. Você vai ver, Jesus não brinca de ser Jesus, nunca brincou de ser Jesus. Ele não veio brincar, ele veio anunciar acerca do reino de Deus. E aí ele mostra claramente a importância da palavra. Se Jesus, sendo tentado, citou a palavra, o que a gente não vai citar? Não é? Então, ao lado da oração e de jejum, conforme a gente já estudou e eu vou falar mais adiante, nós devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra. Não é, irmãos? E imitemos o nosso divino mestre. Ontem eu estava vendo, eu não vou entrar nesse mérito aqui na lição agora, mas ontem eu estava vendo numa igreja que eu admiro, e um culto tão abençoado, mas constantemente os pregadores faziam, quem ouviu, joga a mão para cima e dá glória. Ô, irmão, joga a mão para cima é coisa do carnaval, meu irmão. A gente não precisa disso, não precisa disso. Né, irmão? A gente precisa da palavra pregada, ensinada de forma sistemática, constante, não é? Meu Deus do céu. E aí, ó, vou mostrar aos irmãos como, resistindo à tentação. Todos somos tentados, não é? Então, por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum, da leitura da palavra, como eu já disse no início da lição, o inimigo não deixará de nos tentar. Então, por esse motivo, nós temos que estar conscientes a respeito, não é? Visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e, infelizmente, até mesmo teólogos, eles intentam naturalizar o relativismo, não é? Procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Então, somos encorajados pela palavra a assumir a postura de Cristo, tá certo? E não se conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, não. Não vamos nos conformar com esse mundo. Né, irmãos? É a palavra, nesse contexto aí, ó, não está contradizendo o que eu falei anteriormente. Agora nós temos a palavra como a vacina. Por exemplo, uma vez eu vi um médico na época do Covid, ele dizendo a vacina contra o Covid não impede de você ter Covid. Ela impede que a Covid ela tome seu corpo de maneira que você vá a óbito. Você observa que a palavra ela não nos impede de ser tentado. Elas apenas impedem que a gente caia em tentação. Né, irmãos? É muito interessante isso aí. A palavra não impede a gente ser tentado, mas ela impede, assegura que nós não vamos cair em tentação. Guarde isso aí e coloque nas redes sociais, que isso é bom. Então, há uma célebre frase de Martim Lutero, que ele diz assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que elas se instalem com seus ninhos. Né? Você não pode impedir que elas voem, mas você pode impedir que elas não façam ninho. Então, embora não seja um versículo bíblico, mas revela uma verdade que nós encontramos na palavra de Deus, que foi a verdade que eu acabei de falar.
não é? Então podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, ou na atitude de Jó de fugir do mal. Então não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo e por meio dele, nós podemos evitar que a tentação nos domine, nos traga, não é? Então, por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo 2:22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, né? Olha só o que ele diz, fuja de tudo. Então, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Está na Bíblia, fuja da aparência do mal. Não é, irmão? Fugir mesmo, rejeitar. E arrependa-se. Então, no meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. Também não vamos condenar. Olha, você não pode cair em tentação. Se você cair, você está condenado. A gente está na dispensação da graça, né, irmãos? A gente está na dispensação da graça. E embora a tentação, como pecado, ela rompa a comunhão com Deus, é possível restabelecer o relacionamento com Deus por meio da confissão do pecado, arrependimento, quebrantamento espiritual, que é o que foi estudado na lição anterior. Então existe um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. E aí, por isso, em caso de ceder às tentações, não tentamos nos justificar, culpar os outros ou ignorar atos pecaminosos. Isso aqui é trecho do discipulado para desviados que retornam à igreja. Não é? Porque geralmente as pessoas voltam e elas, na maioria das vezes, não é 100%, mas na maioria delas, eles tentam colocar a culpa da queda em outra pessoa. Então, o caminho da Bíblia é o caminho da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão, não é? E aí, como vencer as tentações? Falei para resistir e agora como vencer. Então, todo servo de Deus, ele deve saber que não há tentação invencível. Então, por duas razões. A primeira é que Jesus venceu. Vencer no sentido de resistir, né, irmãos? Vencer no sentido de não ser tragado pela tentação. Porque a palavra vencer, ela, como eu já disse, ela dá aquela ideia de que você venceu e acabou. Não. Nesse caso aqui é no sentido da resistência. Vencer no sentido de não ser tragado pela tentação, não no sentido de que ela vai sumir. Então Jesus venceu todos os inimigos e nos garante vitória. A nossa força vem de Jesus, tá certo? A segunda razão é que quando somos tentados, Deus sempre nos dá um escape. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então você observa que Deus não ignora nossa estrutura, mas se lembra que somos pó. E por isso o nosso socorro está garantido pela compaixão do nosso Deus. Tá certo? E aí, como alguns meios para vencer a tentação eu vou citar aqui. Tá certo? Alguns meios. Primeiro, orando e vigiando. Tá certo? Tomando toda a armadura de Deus. Vou até citar a referência. Orando e vigiando, conforme Mateus 26:41. Tomando toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, do 10 ao 18. Evitando a ociosidade, né? Segundo Samuel 11, 1 e 2. E 2 Pedro, capítulo 1, do 8 ao 10. Evitando tudo que possa levar à tentação, né? Provérbios 27, 12, 1 Tessalonicenses 5, 22. Lendo e meditando na palavra, Josué 17, 8. Aliás, Josué 1, capítulo 7 e 8, me perdoe. Andando em espírito, né? Gálatas 5, 16. E ocupando a mente com o que é santo, né? Tá lá Filipenses 4 e 8. Também, amando a Deus e ao próximo, conforme 1 Coríntios 13, ou Colossenses 13, Colossenses 3 também,
versículo 12 a 17. Renunciando a si mesmo, Gênesis 39, do 7 ao 12. Refugiando-se em Jesus, Hebreus 2 e 18. Sujeitando-se a Deus, Tiago 4 e 7, a parte A. Resistindo ao diabo, Tiago 4, 7, a parte B. Estando cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18. Vivendo uma vida de santidade, conforme Efésios 4 e 22, e também capítulo 5, verso 1, e manifestando o fruto do Espírito, não é? Está aí, veja que está no singular, o fruto do Espírito. Segundo, Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, Gálatas 5, 22, 23, e também Efésios 2 e 10, né? Que lição, né, irmão? Mais uma lição muito preciosa a todos nós. Então, semelhantemente a Jesus, que foi tentado em tudo, mas não pecou, nós podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Então, podemos desfrutar mais, não é, de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, lembrando aos irmãos que o salário do pecado é a morte, e aí nós devemos resistir e fugir do pecado. Também lembrando que as tentações, elas são uma realidade, não é uma lenda na vida cristã, são uma realidade. Então todo crente enfrentará a tentação durante sua caminhada rumo ao céu. Agora devemos buscar a Deus e utilizarmos, né, as armas da oração, da vigilância, do jejum, a fim de não sermos enredados pelos ataques do mal. Que lição maravilhosa, irmãos! Que lição extraordinária, não é? Para nós ensinarmos nossos alunos e discutimos bastante o tema em sala de aula. Mais uma vez eu digo aos irmãos, ensine, não é? Ensine. Aos professores, eu digo que a lição não foi feita para o professor pregar em cima dela. Não é assim para dizer, leia um trecho para eu comentar. Não. Aí você vai pregar em cima da lição ou comentar em cima do comentário? Não, isso aí é uma coisa de quem não tem cabeça, quem não tem miolo, não é? A lição foi feita para a gente ensinar. Pastor, e os alunos que compraram a lição? À medida que você vai ensinando, ele vai conferindo na lição e ele vai vendo ali a base que ele comprou, que ele tem em mãos. É como um livro de escola, né? O livro de escola, o professor que lê o livro na sala de aula, ele é um péssimo professor. Porque o professor não foi chamado para ler livro, ele foi chamado para ler livro em sala de aula, para os alunos, ler o livro didático. Não. O professor foi chamado para ensinar. O livro didático é uma referência, um referencial que o aluno tem. E o professor deve explicar o que está lá para o aluno entender e guardar na sua mente, no seu coração. Para você que é aluno, leia a lição, estude, leve suas dúvidas, contribuições com a aula. Em momento oportuno, fale e eu tenho certeza que a aula será uma bênção. Deus abençoe, querido. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui com o comentário da lição de número 10. Forte abraço a todos e uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Paz do Senhor, queridos!